Sigamos, meus amigos e minhas amigas, com as nossas dicas pertinentes à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal existente no Sistema Tributário Nacional da Constituição de 88. Nós falávamos sobre as espécies tributárias. E uma outra espécie tributária que se coloca com jurisprudência agora para nós é a contribuição de melhoria. Previsão no artigo 145, inciso 3º do texto constitucional, contribuição de melhoria, espécie tributária que exige a execução de uma obra pública da qual decorra valorização imobiliária. E qual deve ser a base de cálculo da contribuição de melhoria? A base de cálculo da contribuição de melhoria deve corresponder ao valor da valorização imobiliária, ao importe, a quantia equivalente ao da valorização imobiliária. Nesse caminho, nós temos aqui, já na tela, julgamento de Tribunal Superior. É uníssono o entendimento jurisprudencial neste STJ de que a base de cálculo da contribuição de melhoria é a efetiva valorização imobiliária, a qual é referida mediante a diferença entre o valor do imóvel antes do início da obra e após a sua conclusão. Então, nesse caminho, o STJ e também o Supremo Tribunal Federal têm sedimentado este apontamento quanto à base de cálculo da contribuição de melhoria, que deve corresponder ao da valorização imobiliária. Sobre os empréstimos compulsórios constantes no artigo 148 do texto constitucional, cuja competência é exclusiva da União. Nós temos que esquecer o teor de uma súmula antiga do Supremo, súmula 418, por meio da qual se indicava que o empréstimo compulsório não era tributo. E realmente, não era tributo antes de 1988. Depois de 1988 é inquestionável, inclusive por força da jurisprudência do Supremo, por meio da qual se adotou a teoria pentapartida quanto às espécies tributárias, que os empréstimos compulsórios, aludidos nos dois incisos do artigo 148 da Constituição Federal, eles têm natureza jurídica tributária. Por isso que nós colocamos o risquinho no conteúdo da súmula 418. Quanto à contribuição de iluminação pública, artigo 149A da Constituição. O artigo 149A da Constituição, ele merece leitura, porque ele teve o seu conteúdo ampliado pela reforma tributária por meio da emenda constitucional 132 de dezembro de 2023. Então, além da iluminação pública, agora nós temos possibilidade de instituição pelos municípios e pelo Distrito Federal de contribuição sobre o monitoramento de segurança e preservação de logradouros públicos. Além disso, se registrou no texto constitucional quanto à iluminação pública a questão de melhorias, a questão de investimentos na ampliação da rede elétrica. E isso já era, aliás, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tese para o tema 696. É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio de iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede. Saindo agora das espécies tributárias e passando a um outro tema de direito constitucional tributário, limitações constitucionais ao poder de tributar. Primeira observação, você deve se lembrar que esse termo genérico, limitações constitucionais ao poder de tributar, ele abrange duas espécies, os princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias. Assim, toda vez que nós falamos em princípio constitucional tributário ou em imunidade tributária, nós estamos nos referindo ao gênero limitações constitucionais ao poder de tributar. Iniciemos pelo estudo jurisprudencial dos princípios constitucionais tributários. Sobretudo, os princípios relacionados, até para você ter uma ideia cronológica dos artigos da Constituição, entre os artigos 150 a 152. O que nós temos de interessante para destaque? Em primeiro lugar, quando nós temos no primeiro inciso do artigo 150 da Constituição Federal a referência ao princípio da legalidade tributária, parece-me interessante a lembrança de que não há necessidade de constar em lei a aplicação de correção monetária. Correção monetária não é aumento de tributo. Isso está escrito no próprio parágrafo 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional. Então,
incidência de correção monetária sobre o valor do tributo, dispensa lei, dispensa cumprimento do princípio da legalidade tributária. E jurisprudência do Supremo. Será que os entes federados poderão ter índices próprios de correção monetária? A título de ilustração, o Estado de São Paulo tem a UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Será que esse índice de correção monetária adotado pelo Estado de São Paulo, ele é constitucional? Ou a matéria seria de competência legislativa privativa da União? Resposta suprema. Aqui a competência é concorrente. Logo, estados e Distrito Federal poderão ter índices próprios de correção monetária. Vejam comigo. Jurisprudência. Opa, aqui. Então, os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Então, o que eu quero que você tenha cuidado? Correção monetária. Correção monetária não é aumento de tributo, não subordina a legalidade tributária. Os entes federados, Estados e Distrito Federal, consoante julgamento supremo, poderão ter índices próprios de correção monetária, desde que não ultrapassem os índices oficiais de correção. Quais são esses índices oficiais de correção monetária? São os índices adotados pela União para a correção dos seus tributos, dos tributos federais. Então, o teto, o limite máximo do índice adotado pelo Estado e pelo Distrito Federal não pode superar o índice oficial de correção monetária, que é o federal. E se houver essa superação, se o índice adotado pelo Estado superar o índice de tributos federais, aí sim nós teremos um aumento de tributo, e se não estiver em lei aumento de tributo, haverá inconstitucionalidade por mácula, por afronta ao princípio da legalidade tributária. Aliás, nesse caminho, nós temos uma outra tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao IPTU. Tema 211. A majoração do valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal. O que é isso? Não dispensa. Então, pela primeira parte, é indispensável para o aumento do IPTU existência de lei, cumprimento do princípio da legalidade tributária. Para aumento, inquestionável, está escrito no próprio inciso do artigo 150 da Constituição Federal. Segunda parte da tese. Exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária. Como assim? Dispensa-se a lei, dispensa-se o cumprimento do princípio da legalidade tributária quando incide correção monetária cujo índice não supera os índices oficiais que, como falamos, são os índices aplicáveis aos tributos federais. Então, tomar muito cuidado. O prefeito, governador, presidente, eles não podem, a pretexto de aplicarem correção monetária, estabelecerem um índice de correção monetária que supere os índices oficiais, porque aí haveria aumento. E para aumento é inquestionável a necessidade de cumprimento do princípio da legalidade tributária. Se esse índice não supera os índices oficiais, tudo ok, isso não é aumento, correção monetária é mera atualização do valor da moeda diante da inflação. Quanto ao inciso 2º do artigo 150 da Constituição Federal, você pode até fazer uma releitura. E a jurisprudência que a gente destaca, princípio da isonomia tributária, o princípio da igualdade na tributação. Os contribuintes que estão na mesma situação devem ter tributação equivalente, algo natural. E não pode ser pretexto para desequiparação entre contribuintes a função por eles exercida. E te dou um exemplo de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo. Uma lei orgânica estadual que tratou da organização do Ministério Público. Então, uma lei orgânica estadual tratando da organização do Ministério Público Estadual concedeu aos membros do MPE a isenção de pagamento de taxas, taxas judiciárias ou taxas derivadas dos serviços extrajudiciais. Isso significava um promotor, ele poderia ingressar naquele estado com uma ação judicial, não pagaria taxa judiciária. Ele poderia
ir até um cartório, registrar o imóvel, não pagaria os emolumentos que têm natureza jurídica de taxa. Ele reconheceria uma firma, não teria que pagar pelo reconhecimento da firma, não teria que pagar esse emolumento, essa taxa. Opa, peraí. Esse benefício fiscal, ele foi concedido levando-se em consideração a função exercida. Membro do Ministério Público, logo, quando essa norma estadual chegou ao Supremo, o Supremo declarou a sua inconstitucionalidade por ofensa ao inciso 2º do artigo 150 da Constituição Federal. Parte grifada. A Lei Complementar Estadual, que isenta os membros do Ministério Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou emolumentos, fere o disposto no artigo 150, inciso 2º da Constituição. No inciso 3º, a linha A, nós nos deparamos com o princípio da irretroatividade tributária. Lembro-lhe que, pela leitura desse dispositivo, a grande diferença entre irretroatividade e anterioridade é que, para a irretroatividade tributária, deve ser levada em consideração a vigência da lei tributária. Então, quando ela entra em vigor para a anterioridade tributária, palavra-chave, publicação da lei. A publicação é relevante para a anterioridade, alíneas B e C. Aí a irretroatividade leva em consideração a vigência da lei. Pois bem, leis tributárias formais, leis tributárias que tratam exatamente da questão da fiscalização tributária, da investigação tributária, dando maiores condições de investigação, fiscalização ao fisco. Essas são leis tributárias formais que podem abranger fatos geradores anteriores à lei tributária formal, ou seja, aparece um novo mecanismo de fiscalização para o fisco. Esse novo mecanismo pode ser utilizado para uma investigação quanto a fato gerador anterior a essa lei? Resposta tanto do STJ como do STF, sim. Não há violação, no caso, ao princípio da irretroatividade tributária. Nós temos julgamentos do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, até fixação de tese em recurso extraordinário, com repercussão geral, mas me parece mais didático o conteúdo aqui do tema 275, julgado pela STJ. A quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial para fins de constituição de crédito tributário não extinto é autorizada pela Lei 8.021 de 90 e pela Lei Complementar 105 de 2001, normas procedimentais cuja aplicação é imediata, à luz do disposto no artigo 144, parágrafo 1º. Vale dizer aqui no caso, esse dispositivo, o artigo 144, parágrafo 1º do CTN, fala exatamente que as leis tributárias formais, elas podem ser aplicadas de imediato, inclusive abrangendo fatos geradores pretéritos. Então surge uma lei autorizando aos agentes fiscais a requisição, independentemente de prévia autorização judicial, de movimentação bancária do contribuinte investigado. Esse novo instrumento de fiscalização pode abranger fato gerador anterior, sem violação ao princípio da irretroatividade tributária. E falando em retroatividade tributária, outro tema, na realidade, levou dois números. Esses temas 881 e 885, eles se revelam necessários para fins de interpretação da irretroatividade tributária que nós estamos estudando e, igualmente, a anterioridade tributária. Confere comigo. Teses aos temas 881 e 885. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Ou seja, vamos imaginar, determinado contribuinte ganhou. A questão chegou no Supremo, conseguiu a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, não tem que pagar o tributo. Mais tarde, essa mesma questão, com outro contribuinte, chega ao Supremo. E o Supremo aponta a constitucionalidade. Pode incidir sim. Essa pretérita-ação judicial, com coisa julgada, não vai ser desfeita automaticamente, quando ainda não havia força obrigatória a decisão do Supremo. Se a decisão do Supremo ela acontece em controle incidental, fora das hipóteses
de julgamentos obrigatórios, precedentes vinculantes obrigatórios do artigo 927, essa decisão pretérita não é automaticamente desconstituída. Todavia, item 2. As decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, em resumo, 153b e 3c, conforme a natureza do tributo. Todavia, se a decisão posterior do Supremo ela é dotada de força obrigatória, precedente vinculante pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, ela automaticamente desconstitui aquela decisão favorável ao contribuinte com trânsito em julgado. Ele vai ter que pagar, a partir dessa decisão obrigatória do Supremo, o tributo, mas desde que respeitados os princípios. É isso que você tem que lembrar: da irretroatividade, da anterioridade tributária anual e da anterioridade tributária mínima de 90 dias. Ou seja, o pacote completo do artigo 150, inciso 3º, alíneas A, B e C. Quanto à anterioridade tributária, mudança no prazo para pagamento do tributo, mudança no prazo para recolhimento do tributo. Não há necessidade nessa situação de cumprimento das anterioridades tributárias. Lembre-se comigo, conteúdo de súmula de efeito vinculante corriqueira em provas objetivas. Então aqui na sua tela, súmula vinculante número 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Então, tome muito cuidado. Não há necessidade de cumprimento das anterioridades tributárias quando há mera alteração no prazo de recolhimento de tributo, ainda que exista uma antecipação no recolhimento do IPTU. Por exemplo, 2024 estava no dia 1º de março, decreto do prefeito antecipa para 15 de fevereiro. Essa antecipação já incide no próprio ano do novo decreto de antecipação. Ah, mas anterioridade é inaplicável, súmula vinculante número 50 do Supremo Tribunal Federal. Também me parece relevante nós adotarmos, quanto à revogação de benefícios fiscais, as anterioridades tributárias do 153b e 3c, consoante jurisprudência contemporânea do Supremo. É o seguinte: toda vez que nós temos uma revogação de benefício fiscal, há um aumento indireto do tributo. Então, revogação de uma isenção. Ah, o tributo já existia. Sim. Havia mera dispensa do pagamento de tributo. Sim. Só que foi revogado. Foi revogado esse benefício, no caso, a isenção. Será que nessa hipótese impõe-se o cumprimento das anterioridades tributárias? Jurisprudência mais atual do Supremo apontando que sim, porque qualquer revogação de benefício fiscal implica aumento indireto de tributo. Logo, tem que incidir as anterioridades referidas. Guarde, a título de síntese, o que a gente vê aqui na tela. Opa, cadê ele? Aqui. Promovido aumento indireto do ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal, constante das alíneas B e C do inciso 3º do artigo 150 da Carta. E as anterioridades só incidem para a criação ou aumento, não incidem para prorrogação. Então, um exemplo: o prazo nonagesimal do artigo 153c somente deve ser utilizado nos casos de criação ou majoração de tributos, não na hipótese de simples prorrogação de alíquota já aplicada anteriormente. Então, aqui a ideia é a seguinte: você vai ficar com a literalidade do 153b e c. Só tem incidência em relação aos princípios das anterioridades de exercício financeiro e mínimo de 90 dias, na hipótese de criação ou aumento, prorrogação de alíquota, prorrogação de tributo, decisões do Supremo, e na aplicabilidade da anterioridade. No inciso 4º do artigo 150, a gente encontra o princípio da vedação do tributo com efeito confiscatório. Está escrito ali que o tributo não pode ter efeito confiscatório. O STF já decidiu, não é só o tributo. A multa tributária também não pode ter efeito
confiscatório. Vale dizer, para sua prova, adote essa interpretação extensiva e não literal. Não é só o tributo, mas igualmente a multa tributária, que não pode ter efeito confiscatório. E desse artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, nós temos as proibições, as sanções políticas ao inadimplente tributário. O que é isso? Proibições a medidas de coerção indireta para o quê? Para compelir o devedor, o contribuinte devedor, ao pagamento de tributo. Isso que eu acabei de dizer é para fins de lembrança quanto ao teor de 3 súmulas antigas do Supremo Tribunal Federal, anteriores a 1988, mas ainda plenamente válidas e eficazes. Estou aqui falando das súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível a interdição de estabelecimento com meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias com meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte indébito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça as suas atividades profissionais. Tudo o que a gente acabou de mencionar se refere à sanção política, porque são medidas indiretas para forçar o contribuinte devedor a quitar o débito tributário. Isso não pode acontecer. Então eu não posso ser compelido como devedor a título de ICMS a ter apreendido a minha mercadoria, interditado o meu estabelecimento, ter qualquer tipo de embaraço ao desenvolvimento das minhas atividades profissionais. Qual deve ser o caminho, como regra, a ser adotado pelo fisco? Ele tem que adotar o devido processo legal, ele deve ajuizar contra mim para receber seu crédito, não pago, ação de execução fiscal. E diante do que eu acabei de dizer, será que o protesto de CDA ele é considerado como uma sanção política proibida pelo ordenamento jurídico? O protesto CDA ele ficou escrito como autorizado na Lei Geral de Protestos, artigo 1º, parágrafo único da Lei 94/92 de 97. Na sequência, houve uma ADI contra essa inovação, porque se sustentou que o protesto CDA seria uma sanção política ao inadimplente tributário, que o fisco não poderia protestar a certidão de dívida ativa, mas deveria usar essa certidão de dívida ativa para ajuizar a ação de execução fiscal. O que decidiu o Supremo? A plena constitucionalidade do protesto de CDA. E por quê? O protesto de certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. Então, o protesto CDA plenamente legítimo. Eu quero que você guarde conteúdo do tema 11.84.1184 de recurso extraordinário com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Porque em 2024, esse tem sido até um tema muito divulgado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, também presidente do Supremo Tribunal Federal, quanto à extinção, ao encerramento de execuções fiscais de valor ínfimo. Porque um dos requisitos para a propositura e configuração do interesse de agir na execução fiscal de valor ínfimo é exatamente o protesto de CDA. Vai para a sua prova com a lembrança, enfim, aqui do teor do tema 1184. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federal. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências cumulativas, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2. Então, o que acontece? Aqui, a gente assiste exatamente essa indicação
da necessidade do protesto de CDA, quanto ao valor ínfimo, valor pequeno de execuções fiscais, sobretudo em relação a execuções fiscais cujo valor não supera 10 mil reais, né? Não supere 10 mil reais. Ao lado dos princípios constitucionais tributários, nós temos as imunidades tributárias. E as imunidades tributárias são muito exigidas em prova, sobretudo as imunidades tributárias das alíneas do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Então, nesse caminho, nós precisaríamos passar por essas imunidades, e a primeira imunidade que nós temos ali é a imunidade tributária recíproca. Um ente federado não pode exigir do outro imposto, e agora CBS também não. Dá uma olhada no parágrafo único do artigo 149 da Constituição. Então, a imunidade tributária recíproca, assim como todas as imunidades do inciso 6º do artigo 150, elas só se aplicam para os impostos e para a contribuição de bens e serviços. Para taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, outras contribuições especiais, pode incidir sem qualquer tipo de problema. Mas impostos e CBS não podem incidir entre os entes federados. Um ente federado não pode cobrar do outro imposto. E suas entidades da administração pública indireta? Resposta é: depende. Depende do quê? Autarquias e fundações, pelo parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição, tem a imunidade tributária recíproca de impostos e da CBS, desde que o patrimônio, renda ou serviços guarde vínculo com as suas finalidades essenciais. E as empresas estatais? E as empresas públicas, sociedades de economia mista? Resposta é: depende. Depende do quê? Depende da natureza jurídica dessas empresas estatais. Se a empresa pública, sociedade de economia mista, presta serviço público típico, em regime de monopólio, sem concorrência com o setor privado, casos mais evidentes, Correio, ECT e Infraero, existirá imunidade tributária recíproca. De outro lado, se a empresa estatal explorar a atividade econômica, não haverá essa chamada imunidade tributária recíproca. E nesse caminho, nós temos, portanto, o conteúdo do tema 1140 aqui na tela. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais que não distribuam lucros a acionistas privados, nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 156A da Constituição Federal, mesmo que cobrem aí tarifa como contraprestação dos seus serviços. Quanto à imunidade tributária religiosa, 156B da Constituição, leia, ela teve o seu espaço, o seu conteúdo ampliado pela reforma tributária de 2023. Estou te deixando. Essa imunidade tributária, ela abrange inclusive cemitérios geridos pelas entidades religiosas. Por quê? Porque se presume que o valor obtido pelas entidades religiosas com a venda de jazigos, serviços prestados, será aplicado nas suas finalidades essenciais. Maçonaria não é religião. Logo, não tem imunidade de impostos e da CBS. Quanto à imunidade do 156C, imunidade de partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos que atendam aos requisitos previstos em lei, tem que ser lei complementar. Artigo 146, inciso 2º da Constituição. Súmula importantíssima. Súmula vinculante 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Então, mesmo que alugado, mesmo que qualquer uma dessas entidades aludidas no artigo 156C não seja ali a proprietária, ela está, né, ela é proprietária, perdão, mas ela alugou, ela não está no imóvel, está ali alugando o imóvel, o valor obtido a título de aluguel poderá, sendo aplicado nas suas finalidades essenciais, ser imune a impostos. Da mesma maneira, aqui acontece com o IPTU. Então, guarde
guarde também o conteúdo da súmula vinculante número 52 do STF. E por último, lembrança, quanto à imunidade cultural, artigo 156-D do texto constitucional, imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão, do teor da súmula vinculante número 57 do Supremo Tribunal Federal, que, por uma interpretação extensiva, passou a acolher também tal imunidade para os livros digitais, para os livros eletrônicos. Súmula vinculante 57 na tela. A imunidade tributária, constante do artigo 156-D, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Então, mesmo que possuam funcionalidades acessórias. Meus amigos e minhas amigas, era isso que nós gostaríamos aqui de partilhar nessa sua preparação ao ENAM, e ficam aqui os meus votos de que vocês tenham uma ótima prova, ótimos estudos até então, continue com essa disciplina, continue acreditando, porque a prova se avizinha, e você, com esses dois requisitos, acreditando, tendo autoestima, tendo fé e estudando, tendo a disciplina, certeza, quem estuda mais cedo ou mais tarde, consegue o seu objetivo, aqui no caso, o êxito quanto à aprovação e particularmente numa primeira fase às magistraturas nacionais no ENAM. Grato mais uma vez por sua atenção, por sua paciência e uma ótima prova.